Aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Lição de número 11. Contando com o que, irmãos? Com a bênção de Deus. Contando com a bênção de Deus. Amém? Quem é que pode contar com a bênção de Deus? Posso contar com a bênção de Deus, né? Sim. Quem é que pode contar com? Essa palavra contando é tendo a certeza de que a bênção de Deus virá ou está sobre nós. Mas quem é que pode contar? Vocês entenderam a pergunta? Quem é que pode contar com essa bênção? Eu posso. Objetivo: mostrar que o povo de quem? Deus. Tem a bênção e a proteção dele. Por isso, não deve temer palavras de maldição, mandingas e encantamentos. Mas precisa ficar atento para não cair nas armadilhas do pecado. Amém? Amém? Será que esse tema tem a ver com você, comigo, com a gente? Sim ou não, irmãos? Meu papai amado. Vamos lá, irmãos. Então disse Deus a Balaão, texto básico: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque tá fraco. Povo abençoado. E aí é que é interessante, né, irmãos? De vez em quando a gente vê alguns momentos, nós já fizemos, outras denominações já fizeram. Então aqui não estou criticando uma denominação ou outra, tá? Mas de vez em quando a gente vê aqueles programas, né? Buscando a bênção de Deus, tarde de bênção. E aqui o texto diz que o povo já é. Então, se está buscando uma bênção, Já é. já é. Como é que fica agora, irmãos? O povo é ou será? É. E aí, vamos voltar. O povo é abençoado ou será abençoado? É abençoado. A palavra diz que é. A partir da escolha que você faz, só para você já ter a condição de estar seguindo, você já automaticamente, e as outras coisas no plano de Deus não será acrescentado. Mané, o povo é ou será? Irmãos, se a gente for entrar nesse campo aqui na minha pergunta, né? Dá para conversar até as tantas, não termina a questão bíblica de hoje, né? Por quê, irmãos? O contexto de hoje aqui está muito baseado naquilo que Deus é, não naquilo que você e eu somos. Primeiramente, Deus é. Amém? Por exemplo, Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é justo. Amém? Deus é. E por fato de Deus ser, Ele não é o Deus que abençoará, é o Deus que abençoa o povo. Ele abençoa agora, Ele não vai abençoar amanhã. E se o amanhã chegar para você, para Deus, o amanhã, quando chegar, já é hoje. Quer dizer, Deus não vai te abençoar amanhã, porque o amanhã para Ele já é o agora. Amém, irmãos? É como se Deus afirmasse para você o seguinte: não se preocupe com o seu amanhã, porque o seu amanhã já está nas minhas mãos. Mas quantas vezes talvez para mim, Tiago, falta isso, essa visão? Talvez falte para você essa visão. Pastor, para a gente ter essa bênção de Deus, precisa ser dedicação. Aí a gente é sempre abençoado. Agora, se a gente for crente, mas não se dedicar ao Evangelho, a gente participa de muita bênção, mas não é completamente abençoado. Porque a maior bênção nossa é a salvação na vida de Cristo. Vamos lá, é verdade, mas vamos lá, irmãos. O Salmo 91, famoso Salmo,
olhando para o objetivo de hoje, diz que a praga não chega na tenda de quem? Não chega na tenda de quem, irmãos? Do justo. O que mais eu vou te falar? Salmo 91. Salmo 91 é muito conhecido, né, irmãos? Você pode não lembrar todas as palavras, mas você lembra que o Salmo diz assim: aquele que habitará. É isso? É aquele que habita. Então a ideia é: quem habita na casa de Deus, quem habita no esconderijo do Altíssimo, já tem da parte de Deus a bênção. Não é quem irá habitar, não é quem quer habitar, é quem habita. Aí dá a ideia do tema de hoje, porque o tema de hoje é contando com a bênção de Deus, quando se trata dos conflitos espirituais que o diabo arma contra a igreja, usando, por exemplo, pessoas que maquinam mal contra você. Porque a ideia aqui, olha, não vai chegar nem maldição, nem mandinga, nem encantamento. Então nós temos que olhar para o objetivo de hoje para entender o tema. Amém? Alguém me ajude lendo a introdução. Sabemos que os israelitas eram os filhos da promessa. Gênesis 12:3 era um povo eleito e propriedade exclusiva de Deus. Por isso desfrutavam do cuidado e da proteção daquele que é todo-poderoso. Assim ninguém podia amaldiçoá-lo, e nenhuma feitiçaria ou magia era capaz de atingir. Israel era povo abençoado por pertencer a Deus, e o marido não podia atingir. Isso vemos no princípio válido para nós ainda hoje exposto no Novo Testamento, que diz: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque os filhos de Deus os guardam, e o marido não pode tocar nele. Está em João 5:18. Mas embora não possamos tocar, o tentador pode colocar tropeços e tentações em nossos caminhos, como foi feito com Israel. Está escrito lá em Números 22:25. Tem muitos a nos ensinar sobre essas questões. Vamos ao estudo. Irmãos, quando você lê uma introdução de uma lição bíblica, como está nessa aqui, você precisa levar essa introdução da lição bíblica para a própria Bíblia, tá? Quando você olha, por exemplo, para a ideia central de Deus, a introdução está corretíssima. Quando você olha para a ideia central de Deus, quando você olha para a escolha das pessoas, a introdução deixa uma pergunta para nós. Olha o texto da introdução: sabemos que os israelitas eram os filhos da promessa. Ponto. Por que essa frase está assim? Porque está associado àquilo que Deus prometeu a Abraão. Amém? Amém, irmãos? Quando você olha então para a promessa, isso é indiscutível. Mas quando você olha para a escolha de muitas pessoas, essa ideia de ser um povo, não está aqui, ó, de propriedade exclusiva, está associado não só ao que Deus é, mas à posição do povo. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Êxodo capítulo 19, só para a gente entender um pouco melhor o assunto que vamos estudar hoje. Êxodo capítulo 19. Os irmãos acharam? Deus chama Moisés lá no monte e conversa com Moisés. Moisés vai ser portador da voz de Deus para o povo e portador da voz do povo para com Deus. Portanto, alguém lê o versículo 4. Nesse versículo 4, a ideia é: Deus está querendo, através de Moisés, renovar na mente do povo o que foi que Deus tinha feito com eles ao tirá-los da terra do Egito. Versículo 5, por favor. 5 fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardar o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Uma coisa, irmãos, é a promessa de Deus, outra coisa é a audição do povo àquilo que Deus vai falar. Vocês perceberam que o texto está dizendo: agora, pois, se derdes ouvidos a minha e guardados a minha aliança, vocês serão o quê? O meu povo peculiar, embora toda a terra seja minha. Então alguns podem olhar para a promessa de Deus, mas sem dar ouvido à voz de Deus. Guarde isso, irmãos, tá? Muitas vezes eu olho para a promessa, mas eu não dou ouvido à voz de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a promessa, mas não damos ouvido à voz de Deus. Abram Deuteronômio capítulo 28. No sentido da fé, é pela fé. Deuteronômio capítulo 28. Os irmãos acharam? Alguém leia, por favor, o versículo 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vocês perceberam mais uma vez que está a palavra se condicionando a ação do povo à voz de Deus, e não Deus a ação do povo. Se Deus não fosse o que é, irmãos, eu não estaria aqui agora. Será que você estaria? Será que nós estaríamos aqui se Deus não fosse o que é? Amém? Mas você percebe então que no versículo, o versículo está dizendo que Deus iria exaltar Israel sobre todas as nações da terra. Mas não se esqueça que está ligado a ouvir a voz de Deus. E é exatamente essa voz de Deus que parece que está longe dos meus ouvidos, ou talvez dos nossos ouvidos, não porque Deus não esteja falando, mas porque talvez nós não sejamos atentos ao que Deus tem falado. Quem tem ouvido? O que Deus diz a quem? Às igrejas, ou o que o Espírito diz às igrejas. E quando se fala de igreja, está falando da igreja que era espalhada pela Ásia, ou por toda a terra. Amém, irmãos? Então o tema de hoje é contando com a bênção de Deus. Como quer dizer para mim e para você, olha, não tenha dúvida de que você pode contar com Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Na introdução, então, nós entendemos que Deus era e é fiel. Porém, a igreja nos antigos tempos e a igreja nos dias atuais, ela precisa estar atenta às artimanhas adversárias. E muitas vezes, irmãos, é exatamente essas artimanhas adversárias que criam dificuldades na minha, na sua e na nossa caminhada. E aí eu, Tiago, tenho que falar de mim primeiramente, eu, Tiago, e depois vocês, precisamos fazer uma avaliação individual e alcançarmos uma avaliação coletiva. Por que muitas vezes parece que Deus não está nos abençoando? É porque nós não podemos contar com as bênçãos de Deus, ou porque nós não estamos dando ouvido ao que Deus tem falado? Aí, é essa a ideia de hoje. Irmãos, não tenhamos dúvida que podemos contar com as bênçãos de Deus. Amém? Porém, é necessário a gente estar atento a alguns detalhes da questão de hoje. Vamos lá, explorando o tempo. 40 anos haviam se passado e a nova geração dos israelitas estava acampada nas planícies de Moabe, na fronteira da terra prometida. Antes de tratar dos preparativos para a conquista e a continuação da caminhada, o livro de Números faz uma pausa para contar uma história bem interessante. As notícias dos poderosos feitos de Deus na vida do seu povo corriam por toda parte. Assim,
com muito medo, Baraque, rei moabita, contratou Balaão, que era o que, irmãos? Um agoureiro, vidente e feiticeiro. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Então, Baraque, esse homem, sendo rei de Moabe, ou Moabita, esse rei, sabendo de que dos feitos que haviam acontecido com o povo de Israel, quando Israel acampou naquela região e a fama chegou para o rei já se precaveu logo. Eu tenho que vencer esse povo de um jeito ou de outro. E o jeito que ele escolheu foi: vou contratar um feiticeiro, vou contratar um vidente. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Então presta atenção, irmãos. Vamos imaginar o seguinte: aqui está o povo e Deus, e aqui está o rei e o homem que ele vai contratar. Qual é a visão do rei? Eu preciso vencer o povo. O que ele faz então? Ele contrata um feiticeiro, mas do lado do povo estava quem? Deus. Estava Deus. Amém, irmãos? Quem está conosco, irmãos? Deus. Quem está conosco, igreja? Deus. Aí nós temos que estar atentos, que a lição de hoje tem muitos pontos importantes, mas como os tempos estão passando rapidamente, nós temos que perceber que o inimigo tem artimanhas, e não uma artimanha, ou seja, ele tem várias formas de tentar vencer o povo de Deus. Ele vai vencer? Sim ou não? Não, mas o povo de Deus ele nunca vai vencer, mas ele pode, infelizmente, pelas escolhas individuais de cada um de nós, vencer a mim ou vencer a você. O povo não. Ou seja, Jesus falou lá em Mateus capítulo 16: edificarei a ideia, eu vou construir, eu vou chegar até o final da edificação da minha igreja, eu vou finalizá-la, e jamais as portas do inferno irá prevalecer contra ela. Como que dizendo, não adianta Satanás tentar vencer, porque a igreja é minha e eu a edificarei. Porém, nós temos que entender que Jesus não estava falando de uma pessoa no seu aspecto individual, mas da igreja no seu coletivo. É por isso, irmãos, que se eu fosse já entrar para o ponto final da lição, eu percebo que eu e você, ou nós em geral, não local, em geral, temos feito as escolhas erradas, e essas escolhas erradas têm dificultado a minha caminhada pessoal, a caminhada da minha casa, a caminhada do povo de Deus. E aí, como nós estamos estudando as lições no deserto, a gente perde tempo muitas vezes exatamente pelas nossas escolhas erradas. Mas se Deus não fosse conosco, há muito nós temos perecido. Mas bendito seja o nome do Senhor. Podemos contar com as bênçãos de Deus, podemos contar com a bênção de Deus. Vamos lá, irmãos. Qual é o primeiro tópico de hoje? Como é que é o negócio aí, mãe? Planos malignos. Você percebeu que está no plural aí? O negócio é o seguinte, quer dizer, são artimanhas ou ações inimigas contra o povo de Deus. Então guarda isso, irmãos, presta atenção. O inimigo não vai nos atacar de uma forma direta. Por que ele não pode atacar de uma forma direta? Porque ele não tem essa capacidade. O inimigo vai usar meios. Amém? Ele vai usar
meios. Esses meios são coisas e pessoas. Coisas e pessoas. Guarde isso, por favor. E muitas vezes, se eu e você não estivermos atentos a isso, esses planos podem dar certo. Eles podem dar certo. Por exemplo, você aceita a injustiça? Não. Quando alguém é injusto com você, como é que você faz? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando alguém é injusto com você? Você se levanta contra a injustiça, né? Quando você se levanta contra a injustiça, você age com sabedoria. Só que quando você se levanta contra a pessoa que te fez injustiça, você pode não agir com sabedoria. Aí dá errado. Essa é a dificuldade nossa. Jesus sofreu em injustiça? Então nós temos que estar atentos exatamente a isso. Isso são artimanhas que o inimigo vai usar, e vai usar de todo jeito. Eu estou em pé porque Deus tem me sustentado. Eu tenho certeza que você está aqui porque Deus tem sustentado você. Mas a lição do dia de hoje não se esqueça, são lições que o povo de Deus viveu no passado, que hoje essa geração está trazendo para os nossos dias, para que pela graça de Deus possamos aprender um pouco mais. Amém? Vamos lá. Seguindo o costume oriental, o rei Moabita desejou usar a maldição como uma arma contra seu suposto inimigo, antes de entrar em batalha. Os mensageiros de Balaque percorreram aproximadamente 630 quilômetros para encontrar o adivinho. Balaão devia ser bem conhecido por suas práticas das artes ocultas, pois de outro modo Balaque não teria ignorado a distância e o preço quando mandou chamá-lo. É muito importante ir nos detalhes dessa lição. Você percebe então que Balaque está estabelecendo um meio para vencer Israel, e ele tem conhecimento que tem um feiticeiro que está muito distante dele, mas ele manda chamá-lo. É como se na cabeça de Balaque a vitória dos Moabitas contra Israel seria certa, porque ele ia chamar o camarada certo. Irmãos, eu creio no que vou dizer a você, e creio que você também crê dessa forma. O inimigo, irmãos, ele arma as situações direto contra a igreja. O mundo espiritual é imperceptível aos nossos olhos humanos. Então você não faz ideia o que o inimigo está armando hoje contra você. Só que enquanto o inimigo está armando contra você, Deus já está com você. Na mente de Balaque, ele iria vencer Israel. Então ele contrata o feiticeiro. Alguém continua a leitura, por favor? Duas equipes de mensageiros foram enviadas. Vai. A primeira não obteve sucesso no negócio. Advertido por Deus, Balaão recusou a proposta. Sem maiores explicações, ele ouviu: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Para aí. Você vê que Deus interfere. Deus interfere na mente de quem? Do feiticeiro. Você vê que, irmãos, se nós não entendermos como Deus trabalha para nos protegermos, a gente cria 500 questionamentos, perguntas. A forma que Deus trabalha para nos proteger está na soberania dele. E bendito é o nome dele, bendito é o Senhor por ser soberano. Então, imagine só, Balaque está lá e de repente Balaão está recebendo os mensageiros de Balaque, e agora ele ouve a voz de Deus: não irás. Não irás por quê?
Porque é povo abençoado. Porque é povo abençoado. Imagina o que passou pela mente do feiticeiro, Jonathan. Pode fazer o que for. Imagina o que passou pela mente do feiticeiro, igreja. O camarada está acostumado a amaldiçoar meio mundo. Aí tem um povo chamado Israel, e quando ele recebe os mensageiros de Balaque, ele escuta a voz de Deus: não irás não. Deus impediu a ação de Balaque, ou seja, de Balaão. Ele impediu a ação de Balaão. Ele está impedindo muitas coisas hoje, irmãos, amém? E isso é importante, nós temos que ter em mente isso. Quando nós citamos o Salmo 91 que fala: praga alguma chegar em tua tenda, é porque Deus trabalha por nós. O guarda de Israel não dorme. Amém, irmãos? Não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. Essa é a ideia da lição de hoje. Eu posso contar com a bênção de Deus, porque Ele é, irmãos. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Então Deus interferiu. Só que Balaque, quando recebeu os representantes de volta, fez o quê? Vamos continuar a leitura. Foi essa a proibição expressa do Senhor da participação de Balaão no pernicioso tempo. Vamos lá. Então, de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Parou aí. Inconformado. Ou seja, dentro de seu coração, dentro de sua mente, seu entendimento, Balaque não pode ser. Não. Se não está certo, eu vou insistir. Eu preciso vencer Israel. Então, sabe o que dá ideia nisso, irmãos? Presta atenção. Está na lição, só vou citar numa bastante objetiva. Diz que o diabo ele anda em derre. Quer dizer, ele não se acampa perto de você. Ele anda em outras palavras, ele passa agora aqui. Ele passa. Mas ele não vai ficar aqui não, ele vai fazer isso aqui, ó. Eu encontrei o Léo, encontrei essa turma vigiando hoje, mas eu vou voltar. Vou achar uma brecha. Eu vou insistir. Eu vou tentar encontrar uma situação que seja uma brecha. Quer dizer, o inimigo não se conforma em não conseguir vencer você. Da mesma forma, Balaque não se conforma. E fez o que? Enviou mais mais mensageiros, homens, né? De poder representativo. E o que aconteceu? Seduzido pelo preço da injustiça, Balaão torna a consultar o Senhor, provavelmente na expectativa de que mudasse de ideia quanto à primeira ordem. Dessa vez, tem a permissão divina sobre a condição de dizer apenas o que Deus lhe permitisse. Irmãos, o que está acontecendo nessa parte da lição de hoje? Na primeira vez, Deus não permite Balaão ir. Qual seria então a ideia de Deus ao permitir Balaão ir ao encontro de Balaque? Seria para amaldiçoar o povo? Mas fazer o quê, irmãos? Qual seria a intenção de Deus? Irmãos, presta atenção. Deus está trabalhando para destronar uma vez por toda, no seu sentido específico, a ação diabólica contra você. Só que tem hora que Deus vai permitir situações para revelar a grandeza dele sobre a sua vida. E aí a gente não entende muitas vezes isso. Sabe aquela ideia de que você vai orar para que não venha nenhuma batalha contra você? Aquela ideia, e quando você ora, parece que não é a batalha vem. Já aconteceu isso com você? Quando você está assim meio, vamos dizer, acomodado, tem guerra. Agora quando você resolve se preparar para a guerra, vem vendaval. Já passou por essa experiência? Já ou não? Parece que é melhor ficar sem orar. Né? Pelo contrário, Deus está trabalhando nos vendavais sob permissão dele. O vendaval vem, mas Deus está trabalhando em sua vida. Amém, irmãos?
Amém? E na minha vida, e particularmente falando, eu tenho passado por lutas muito grandes. Aí minha esposa chegou em casa nessa noite, nós tivemos uma conversa muito rápida, era mais ou menos 11h30 quando estávamos conversando, e eu avaliei a conversa dela, fiquei quietinho, não disse nada para ela, porque só Deus sabe das minhas inquietações da alma. E ela falava o que ela pensava de manhã, às 5 horas da manhã. Ela só conversou comigo pessoalmente às 11h20 da noite. Aí quando deu 00:30 eu estava orando. Só Deus sabe por quê. Amém, irmão? Vamos continuar na leitura? Alguém continua aí? No versículo 12. No versículo 12, temos o desejo mais sublime de Deus para Balaão, isto é, que ele não tivesse nada a ver com os mensageiros de Balaque. Contudo, a insensatez do adivinho precisava ser refreada. Para isso, Deus permitiu sua partida, pois assim poderia manifestar seu soberano poder. Para sinalizar a ira de Deus, o anjo do Senhor pôs-se no meio do caminho de Balaão como seu adversário. A jumenta que montava viu o mensageiro divino e recusou-se a seguir o seu caminho. O Senhor fez o animal falar e em seguida fez que Balaão visse o anjo. E mais uma vez eu adverti: somente aquilo que eu te disser, isso falarás. A insensatez do adivinho deveria ser o quê? Refreada. Quer dizer, o adivinho já tinha recebido de Deus uma ordem: não irás. Ele recebe um novo convite e Deus permite ir. Só que Deus vai quebrar o adivinho. Amém, irmãos? Dá para você imaginar uma pessoa projetando mal contra você e Deus permitir que essa pessoa saia da onde ela está, pensando que vai chegar até você, e no meio do caminho Deus usa uma jumenta para falar com o sujeito? Dá para você imaginar isso ou não? Brinca com Deus não, hein? Irmãos, o que é que Deus está fazendo hoje? É que a gente não vê, irmãos. Quantas coisas Deus tem feito. Meu Deus amado. E os aniversários da igreja, aniversários humanos, mas usados malignamente, não conseguem entender por que aqueles projetos contra você não dá certo. Eles não conseguem entender. Porque eu fico tentando imaginar Balaão agora ouvindo a jumenta. Antes de ouvir a jumenta, Deus se revela a jumenta. Presta atenção nisso. Deus se revela a jumenta. O anjo lá para em frente da jumenta. A jumenta vê o anjo, mas Balaão não vê. Não é que está na Bíblia, irmãos? A jumenta encosta no muro, Empaca, né? fica parada ali, Balaão desce a pancada nela e ela não se mexe. Quando parece que vai se mexer, o anjo coloca no lugar mais estreito ainda. Aí Balaão fica mais bravo ainda, desce de uma pancada na jumenta. Aí Deus faz o quê? Deus usa a jumenta para falar com Balaão. Então imagine só a jumenta falando: ô camarada, mais ou menos isso. Eu já fiz isso com você antes? Quanto tempo eu estou te servindo? Eu já fiz isso com você antes? Aí Balaão responde: meu Deus do céu, não. Irmãos, parece ser um caos o negócio, mas a insensatez do adivinho está sendo arrebentada. É aí quando Deus então permite que Balaão veja o anjo. Agora eu te pergunto: você já viu o anjo? Já viu ou não? Também não. Eu também não. Mas a Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme o livro? Sim ou não? Pergunto a vocês: o rei lá na fornalha, lá do fogo, lá, o rei viu o anjo do Senhor? Não está na Bíblia?
Agora não diz que os 3 homens viram o anjo, mas diz que o rei olhou lá para a fornalha e viu o anjo. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus quebrando a consciência do rei. Peraí, nós somos 3 amarrados, travados. Agora estou vendo 4 homens lá, estou vendo 4. Se eu pudesse, né? É só uma simbologia minha, tá? Imagine se você pudesse conversar com esse rei. Esse rei metido a matador. Quem não me adora eu mato. Quem não faz o que eu quero morre. E de repente esse rei é obrigado a ver 4 homens na fornalha. Se ele pudesse parar, ele ia falar assim: olha, eu pensei que eu era poderoso. Eu pensei que eu podia fazer as coisas contra quem se levantasse contra mim ou contra quem não me adorasse, até que eu conheci o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Quando eu conheci esse Deus, minha vida mudou. Você vê que ele vai passar por um caos, o rei. Só que a ideia, irmãos, qual é a ideia aqui? É a seguinte, irmãos. O Sadraque e Mesaque e Abednego, fazendo um paralelo para você entender. O que foi que o Sadraque falou para o rei? O que foi que eles estão falando? É o seguinte: rei, você pode até lançar a gente na fornalha, mas uma coisa fique sabendo: adorar a imagem, não adoraremos. Está fechado o pacote. E fique sabendo que nosso Deus vai livrar, mas não se livrar também não tem problema se não livrar. Simplesmente não adoraremos. Se atentamente der ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar a lição. Propósitos. E agora? Quem começa a ler para nós aí? Propósito divino. Antes de começar a ler, presta atenção, irmãos. O primeiro tópico era planos malignos. Não se esqueça que planos malignos ainda existem. Mas há propósitos. Há ou haverá? Amém? E os propósitos divinos, Deus diz através de Jeremias: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Eu sei. E acabou. Eu sei. Jó diz para Deus: eu sei que os teus pensamentos não podem ser impedidos. Através de Isaías, Deus pergunta: operando eu. Amém, irmãos? Vamos lá, alguém aí? E tem lição para ver. A disposição de Balaão foi levado a lugares estratégicos para avistar Israel e lançar suas pragas sobre o povo escolhido. A forma de Balaão agir nessas várias tentativas de amaldiçoar Israel mostra que ele, sem dúvida, era um mercenário interessado, antes de tudo, no dinheiro, segundo Pedro 2,15. Contudo, mesmo tentando lançar seus agouros e encantamentos, o adivinho forasteiro foi incapaz de causar dano ao povo. As intenções do rei foram frustradas nos 4 oráculos pronunciados por Balaão. Para um pouquinho, irmãos. Essa parte do texto nos leva à carta de Pedro. Pedro fala, irmãos, que existem pessoas hoje que são iguaizinhas a Balaão. Na linguagem de hoje faz exatamente isso. São pessoas que trabalham por dinheiro. Olha o lado complicado do pacote. Abra a Bíblia de vocês em Miqueias 3. Miqueias 3.
Acharam? Eu estou usando esse texto por causa do nosso tempo. Se você pegar o capítulo 2 da segunda carta de Pedro e você dar sequência até o versículo que é citado sobre Balaão, vai falar exatamente sobre falsos profetas. E esses falsos profetas, que está lá em 2 Pedro, só que a gente vai ler em Miqueias, segundo o texto lá de Pedro, eles trabalham por dinheiro. O interesse deles é o dinheiro. Aí Miqueias 3:11 diz o quê? Alguém leia? Miqueias 3:11. Olha bem, irmãos. Todos acharam o texto? Está difícil de achar aí, né, irmãos? Em vez de pensar que está ouvindo hoje, mas não vou explicar agora não. Então presta atenção, isso é normal, faz parte do pacote. Olha lá, irmãos. Esse texto de Miqueias 3:11 diz que os sacerdotes e os profetas trabalham por interesse, adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha bem, apesar de serem falsos, utilizam o nome de quem? Então trabalham por dinheiro. Eu não vou citar o nome de ninguém agora, que não é meu papel, mas eu vi um desses homens aí dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje você está amaldiçoado. Vocês viram o vídeo? Um camarada que disse ser profeta de Deus, descendo a palavra de maldição contra alguém. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia diz que de uma única fonte não jorra dois tipos de água. Não pode estar na boca do servo de Deus a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Não pode. Qual era a ideia de Balaque? Era usar Balaão para amaldiçoar. Mas quem abençoava Israel? Quem abençoava Israel? Deus. Amém, irmãos? Mas porque Israel era ou porque Deus é? Não esqueça disso. É porque Deus é. E muitas coisas que vêm sobre nós, não é porque Deus é amaldiçoador. Não, Deus não é amaldiçoador. Deus é abençoador. Amém? Amém, irmãos? Só que muitas coisas que vêm sobre nós é fruto de nossas escolhas. E não fruto de Deus ter dupla personalidade, duplo caráter. Não, Deus não é assim, irmãos. O seu Deus é abençoador. O nosso Deus é abençoador. Só que Ele não é só abençoador, Ele é justo. Amém, irmãos? Ele é justo. As 4 tentativas de Balaão, ou seja, de Balaque através de Balaão, não deu certo. Se Deus abrir a boca de uma jumenta para falar, também poderia fazer o mesmo com aquele profeta pagão. Cada maldição que ele tentava lançar era transformada em bênçãos em sua boca. As palavras que Balaão falava vinham da parte do Senhor. É como se ele quisesse falar uma coisa e falasse outra. Deus, na soberania, não permitiu. Quer dizer, Deus trabalhou, irmãos. E aí, imagine só na cabeça de Balaão, ele não temendo a Deus, ou não conhecendo Deus como você e eu conhecemos. Imagine só, ele tentar abrir a boca para amaldiçoar e abençoar sem querer abençoar. Dá para entender um negócio desse? O que ajuda trazendo? O que seria mais fácil para Deus? Usar a jumenta para falar com Balaão ou mudar a fala de Balaão? Mudar a fala, duas coisas. Irmãos, entenderam a pergunta? Mudou a fala dele porque o pensamento dele estava aí amaldiçoado. Deus abriu a boca da jumenta?
Alguma dúvida ou não? Deus transformou a maldição em bênção? Sim ou não? Agora imagina a cabeça de Balaão. Eu quero amaldiçoar, mas não posso. Sabe por que ele não podia fazer isso, irmãos? É porque Deus é abençoador. E Deus trabalhava e trabalha em favor do povo dele. Isaías 64, versículo 4 diz: nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, irmãos? Então vamos lá. Olha como diz só a graça de Deus explica isso. Ou seja, se nós tentarmos entender como Deus transformou palavras de maldição em palavras de bênção pela nossa própria mente humana, jamais entenderemos. Agora, quando você olha para a graça de Deus, para o que Deus é, você entende. Deus quebra o feiticeiro. Amém, irmãos? Deus quebra o plano de Balaque. Deus trabalha em favor de Israel. O texto continua, irmãos. O Senhor usou aquele adivinho para transmitir uma mensagem especial a Israel. Assim, em seu primeiro pronunciamento, ele declarou que não era possível amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, ou em outras palavras, a quem Deus abençoa, a quem Deus prospera, não adianta ninguém levantar contra. Agora, quando Deus abre mão de alguém, presta atenção, irmãos. Quando Deus abre mão de alguém, não por ser amaldiçoado,